meu povo, muito boa tarde. Começamos mais um programa Cabeça de Homem. E hoje nós estreamos uma série chamada O Homem e a Paternidade, tá? Essa série é uma homenagem ao mês dos pais, o mês de agosto, em que a gente comemora o Dia dos Pais no segundo domingo. E estamos começando o nosso programa aqui com o Pai Direito. O primeiro tema é: está o homem preparado para ser pai? E eu tenho dois grandes convidados. Professor Paulo Rocha, que é engenheiro, mas cuja função é educador. E, segundo ele, pai de muitos meninos, além dos filhos dele, que é diretor e dono de um dos colégios, dos grandes colégios e conceituados aqui de Salvador. Boa tarde, professor Paulo. Dá um alô aí para todo mundo. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa e é um desafio, né? Porque falar sobre paternidade para toda a nossa comunidade baiana é difícil. Não é não. E vocês, eu estou cercada também por Cláudio Ceal. Cláudio é psicólogo, também é terapeuta, ele clinica, atende, enfim, faz a parte de casais, família, tudo. Já esteve aqui com a gente, ainda também vai voltar em outros programas. É sempre um prazer estar aqui, viu? E pode me chamar quando quiser, que eu adoro vir para cá conversar com vocês e com a população de Minas Geral, né? Através da rádio. Bom, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a minha equipe técnica, tá? Dilcinho, boa tarde. Opa, boa tarde a todos. Pois é, quero agradecer também a Carlinhos, que está aqui filmando a gente, sempre fica atrás das câmeras, porque nossos programas são todos gravados e a gente já começou a jogar os programas no YouTube, tá? Quem quiser assistir a gente, nos ver e nos ouvir, quem perdeu alguns programas, para acessar no YouTube, Programa Cabeça de Homem. Já temos lá 3 programas e em breve vamos lançar outros, tá certo? Dilcinho, eu tô vendo aqui, eu estou cercada de um convidado, o professor Paulo, que é pai, tem 2 filhos homens e tem vários alunos de 2 até 17, 18 anos. Eu tenho o Cláudio, que ainda não é pai. Enfim, e eu tenho o Dilcinho, que está do outro lado, mas que saiu, deu uma fugidinha ali quando eu vi que ia falar o nome dele, que é pai. Dilcinho está se escondendo, mas que negócio é esse? Mas eu quero saber, vamos começar com o Cláudio. Cláudio, você que atende, a gente falando do ponto de vista psicológico, o homem, que questões envolve o homem, seja ele mais jovem ou numa idade mais intermediária ou avançada? Quando ele pensa assim, bom, a mulher, você tem uma gravidez que ela pode ser planejada ou não, tá? Mas eu conversando com alguns homens de forma informal essa semana, fazendo uma enquete, a maioria deles, os jovens, pensam assim: poxa, eu não posso, sou pai, e aí? Meu filho veio em boa hora, e o que vários deles me comentaram é: bom, eu queria ser pai, só que a gente sempre se pergunta, será que eu não posso jogar isso um pouquinho mais pra frente? Você pode falar isso um pouquinho pra gente? Ser pai faz parte do que a gente chama de ciclo de vida familiar, né? A constituição da família, ela começa, claro, com o casamento, filhos pequenos, eles vão nascendo, vão crescendo e por aí vai, né? Até a terceira idade. Então, essa fase é uma fase de estresse. É uma fase em que o rapaz, ele tem que lidar com uma mudança grande na sua estrutura de vida, né? E tem que arranjar um espaço para alguém que antes não estava na sua vida, que é esse filho. Arranjar um espaço, não só físico, né? Que agora tem que arranjar um lugar para ele, né? O quarto dele, mas arranjar um espaço na vida desse homem que está se tornando pai. Esse espaço que ele tem que planejar, que ele tem que imaginar, é um momento de estresse. É um momento em que ele vai ter que fazer um esforço para se adaptar a uma nova vida, a um novo estilo de vida, né? Isso vai exigir dele, claro, amadurecimento, vai exigir dele um planejamento, né? Qual é o papel dele agora nessa relação com a esposa dele, né? Professor Paulo, o senhor foi filho muito jovem, foi uma coisa que foi planejada ou que não, que aconteceu? Não, foi planejada, né? Eu me casei jovem, 23 anos, e com 25 eu tive meu primeiro filho. Mas foi planejado, né? Não foi nada de surpresa, não. E na hora que veio, você pensou, sou pai aí, ou essa questão não te acometeu? Não, eu achei super legal. Quando a gente... Não é que programe, né? Porque não é nada assim também tão objetivo. Sim. Mas quando ele chega e que você está com a sua esposa, que você realmente tem todo aquele sentimento e a sua família começa a crescer e você vê o seu filho como sendo na verdade, um espírito que veio de você, é algo extraordinário, né? Não é uma coisa pouca, não. É muita alegria.
Eu conversando, enfim, com alguns homens, vem essa questão do homem, ele querer como se fosse assim, a minha permanência aqui, a minha continuidade, é o meu filho. O desejo do homem que eu falo pai, o gênero masculino, ele vem muito isso. Aí eu quero deixar a minha prole, eu quero deixar o meu gene, eu quero deixar a minha continuidade. Qual o peso disso na vida de um homem? É verdade. Aí que você fala, tem até um aspecto, tem uma área da psicologia que ela estuda chamada psicologia evolucionária. Tá. Que ela estuda os aspectos genéticos e evolutivos no comportamento humano. Entre eles está essa necessidade de transmissão dos genes. Né? Então essa necessidade, ela vem através de um sentimento que a pessoa sente. Tá. Ela não é algo que a pessoa conscientemente diga, agora eu quero transmitir os meus... Não é isso, mas vem através de um sentimento, de uma vontade de ser pai. Que é algo que a pessoa diz assim, poxa, vem de dentro, eu não sei explicar bem, mas de repente sinto uma necessidade. E essa necessidade tem uma base na biologia, tem uma base realmente na evolução da nossa espécie, que é uma necessidade realmente da transmissão das nossas características e, né, da continuidade da nossa vida. Sim, quero dizer para os nossos ouvintes que quem quiser fazer pergunta e participar com a gente, ou dizer, sou pai, e aí, estou preparado para ser pai? Ou estava preparado para ser pai quando a minha companheira ou a minha namorada, enfim, engravidou? Ligue para a gente e participe. O número é 3505-5000. 3505-5000. Vocês também podem participar através do portal da Metrópole, que é o metro1.com.br. Tem lá uma mensagenzinha, uma caixinha, na verdade, de mensagem do lado direito da tela. Mande sua mensagem para o estúdio, que a gente recebe aqui na mesma hora e lê. Ou pode participar com a gente também através da nossa fanpage, que é o Cabeça de Homem. Mas vamos lá, professor Paulo, você ia falar alguma coisa? Eu queria só completar, dar uma reforçada no que o Cláudio falou. É que é tão forte essa vontade da gente perpetuar, que muitas vezes, por uma questão até biológica, uma dificuldade orgânica, que você não tem condições de ter filho, você adota ou você aproxima-se de pessoas que você começa a tratá-los como filhos, né? Filhos espirituais, filhos intelectuais, filhos que não são biológicos, mas que tem para você a mesma importância. Os sobrinhos também, né? Que são ligados por um laço de afeição e simpatia forte, né? Isso. Tem isso. A gente vai ter um tema aqui. Hoje o tema é: os homens estão preparados para ser pais? Na semana que vem é os papéis e as funções do pai. Na outra semana, no terceiro sábado do mês, a gente vai ter pais solteiros, pais separados e pais adotivos, padrastos, na verdade. Na quarta semana, a relação do pai com o filho e relação do pai com a filha, que é bem diferente. E na última semana, a gente vai ter paternidade tardia. Que eu estou vendo, na verdade, vários... Hoje, como a gente tem na sociedade, enfim, mais moderna, os casais estão... Enfim, os relacionamentos se desfazem e se refazem com novos pares. E eu estou vendo vários casais, homens e mulheres, sobretudo homens, que já são pais ou que não foram pais, estão sendo pais tardiamente. Então, quero trazer um pouco a discussão para essa questão. Mas vamos falar um pouco... Vamos lá, sou pai, e aí? Quando a gente pensa assim, bom, vou começar a ser pai agora... O que se passa em termos de responsabilidade ou do meu papel? O que é que eu tenho que fazer daqui para frente, agora que eu sou pai? O que é que você pensa? O senhor que é pai, professor, vamos lá. Não, a gente tem uma preocupação sempre em querer mostrar para o filho um exemplo. Né? Tá. A gente não pode falar uma coisa e desenvolver outra, porque os meninos são muito espertos, são muito inteligentes e começam a te imitar. Né? Tem essa questão. E, ao mesmo tempo, você tem, diferentemente que eu acho que as mães já têm um outro perfil, eu vejo que os pais querem preparar o filho para a luta da vida, para ganhar a vida, para correr atrás do seu sucesso. E que muitas vezes isso até expondo um pouco a um conflito, a uma competição, e as mães, ao contrário, super protetoras, super cuidadosas, e tem um perfil mais de cuidado, mais de amor, mais de afeição, mais emocional. E o pai é mais assim, aquele cara que, não, vá brigue, lute, e empurra o filho para a vida mesmo. Né? Eu queria comentar uma coisa interessante que ele falou, né, sobre papéis, que você até falou. Hoje em dia está havendo uma reestruturação dos papéis.
né? Sim. Então, ser homem e ser mulher numa relação já é diferente do que era, por exemplo, no tempo dos meus pais, né? Sim. Então, como esses papéis estão sendo redesenhados, aí agora o casal vai ter que redefinir o que cada um vai fazer na educação do filho. Atualmente, por exemplo, a mulher não quer mais aquele homem que apenas ajude no cuidado do bebê e da criança. A mulher agora quer um homem que divida o cuidado, né? Isso é uma pressão sobre o pai. E o pai, às vezes, tem que redefinir o que cada um vai fazer. Tem mais uma outra questão, que é a questão do sustento, né? Ou seja, Sim. como é que quem vai trabalhar realmente para manter, né, a casa, já que ela vai estar cuidando do filho, como é que vai ser ele? Aí vai ter que redividir isso aí, né? Hoje em dia já se está discutindo, não, veja só, os dois vão trabalhar e os dois vão ter que agora dividir melhor esse cuidado com o filho, né? Quem vai ser o quê? Bom, daqui a pouco eu vou pegar um gancho na sua fala, mas a gente está com um ouvinte na linha, que é o José Fernando. Boa tarde, José Fernando. Boa tarde, Maiara. Tudo jóia? Tudo bom, minha irmã? E aí, meu filho, me diga, você já é pai? Olha, Maiara, aconteceu na minha vida o seguinte. Diga. Eu tenho 62 anos. Tá. Somos 4 irmãos. Meu pai dizia pra gente, quando adolescente e jovens, meus filhos têm a responsabilidade com a vida. Sim. Ter um filho é a continuação da vida e você tem que ser responsável até o fim da sua vida. Ser pai só pode ser pai quando você passar a ter condições financeiras e ser preparado para ser pai. E isso nós fizemos, viu, Maiara? Eu tenho 2 filhas, uma tem 20 anos e a outra tem 18. Sim. Então a minha vida foi dedicada às minhas filhas. Graças a Deus estão na universidade, entendeu? Que é um sonho de todo pai, né? Uhum. E eu vejo essa juventude de hoje, menina, que os casais jovens pensam ter as suas crianças, tá aí. Inclusive a pobreza, né? Que uma ajuda do governo, de Bolsa Família, que eu vejo o depoimento de muitas crianças, jovens, adolescentes, com 2, 3 filhos, adolescentes. E aí diz, não, é porque a ajuda do Bolsa Família é essa coisa. Porque o casal de jovem, Paulo, ele tem que ter filhos, eu concordo, que é a continuação da vida, mas tem que ser preparado espiritualmente, né? Espiritualmente e economicamente, entendeu? E eles não estão preparados para isso, não estão fazendo esse segmento, não estão seguindo esse segmento. Eu acho que a juventude de hoje está meia sem um caminho correto, viu, Paulo? Me explique mais sobre essa situação aí, porque eu estou percebendo de perto e a gente acompanha, viu? Tá, Maiara, um abraço, muito obrigado. Obrigada pela sua participação, um abraço. Rapazes, fiquem à vontade. Paulo e Cláudio, com vocês. Veja só, realmente é interessante que os pais se preparem previamente, seria o ideal, né? Quer dizer, que houvesse uma preparação para que eles fossem bons pais. A gente se prepara para o trabalho, né? A gente se prepara para várias situações, né? Por que não prepará-los para ser pais? É legal isso, né? Às vezes isso não é possível, porque às vezes a gravidez vem de maneira não planejada, né? Então vem abruptamente e a pessoa vai ter que aprender no dia a dia, na lida com os filhos, né? Ele falou na questão do aspecto socioeconômico, né? Os pais de classe média tendem, né, a ter uma exigência maior para começar a ter filhos, tanto é que tem filhos mais tarde, né, que tem toda uma preparação. A população mais carente, essa preocupação existe, mas não é tão premente como na classe média, né, tão forte como na classe média. Uma vez, eu até conversando com o professor Bergaria, que participa, enfim, muito aqui com o Mário. Foi meu professor, ele. Ele é maravilhoso, né? Ele pontuou isso, ele falou assim, Maiara, algumas questões, elas variam de acordo com a classe socioeconômica. Então, existe uma diferença muito grande, porque muitas vezes a população, ele falou assim, sobretudo mais carente, eles pensam em ter filhos para que os filhos ajudem na lida da casa e que cuidem deles na velhice. Isso pega a população mais carente e pega um pouco também a população de classe média. Mas que na população carente, sobretudo se você pensar do ponto de vista do ser mãe ou do ser pai, que é como se fosse como se você pulasse um degrau, o fato de você ser mãe, que você passa a ser mais respeitada, geralmente nas comunidades e tudo mais. Então você ganha um valor diferenciado pelo fato de ser mãe e criar sua família. Então a gente tem várias coisas agregadas com relação a isso. O senhor quer fazer um comentário, professor? Eu queria também fazer uma observação de que eu tenho percebido, Maiara, que recentemente eu falo assim de uns 10 anos para cá, existe também uma outra consciência. Sim. De que não adianta somente você ter filhos, você precisa de educação. Educação é a base
para você ter um futuro garantido, um futuro de segurança. Então, quando você começa a colocar seu filho, querer uma escola ou pública ou particular de melhor qualidade para poder o menino, a menina ter conhecimentos, essa escola já começa também a fazer essa validação do que é positivo para o seu futuro, tá entendendo? Evitar uma gravidez indesejada, evitar certos hábitos que não são legais. Então, eu acredito que no momento que o nosso país realmente der a atenção devida, não quero puxar a discussão para o lado de educação não, mas eu acho que é o ponto de partida para todo um equilíbrio que virá depois, né, tanto para os pais como para as crianças. Então, o que o José Fernandes colocou, eu também percebo, por exemplo, que hoje os jovens estão um pouco sem um objetivo de vida. Por quê? Porque os pais, com essa ascensão socioeconômica, que de qualquer forma houve uma melhoria da classe menos favorecida e da classe média também, houve uma certa melhoria, né? Então a gente está vendo que os pais estão querendo suprir os filhos, nós até conversamos um pouco sobre isso antes daqui do programa, e aí, ao invés de buscar uma cobrança nas questões de desempenho, nas questões de estudo, não, eles querem compensar. Fica um sentimento de culpa no ar. Porque trabalham demais. Porque trabalham demais e os filhos não têm o contato com eles. Então, quando eles chegam, eles não têm uma vontade de cobrar mais nada. Eles têm uma vontade de justificar a ausência através de presentes, de brinquedos e tal. Aquela figura de autoridade do pai fica meio enfraquecida, né? Porque ele fica com medo de exercer essa autoridade. Poxa, meu filho quase não me vê. Quando eu vejo, eu tenho que ter alguma autoridade sobre ele. Não. Aí vai deixando. E meio que fica vendo como se fosse uma negociação na questão dos papéis. E é importante que a gente frise uma coisa que a gente até já falou aqui antecipadamente. A questão, gente, não é quantidade, é qualidade. A vida está corrida para todo mundo. Antigamente o papel do homem era o papel do provedor, mais de provedor, e a mulher ficava mais em casa cuidando dos filhos. Mas o homem também, de uma forma geral, ele era mais ausente por ter aquela responsabilidade, o peso do papel do provedor, de não deixar faltar nada para a família. Então, hoje, os homens, as mulheres, enfim, estão buscando seu espaço, as mulheres também querem trabalhar, elas querem se realizar profissionalmente, não só na maternidade, não só com relação a ter família, mas se realizar de outras formas e terminam também se ausentando muito de casa. Então, hoje, existe, na verdade, tanto, às vezes, os pais, de uma forma geral, homem e mulher, eles são acometidos por essa culpa de tentar suprir os filhos. Só que eu vou só falar um resultado de uma pesquisa, enfim, eu assisto aula como aluno ouvinte de um grupo de pesquisa sobre o mestrado de família em uma universidade daqui de Salvador. E uma aluna de mestrado, que até apresentou a tese dela agora, ela fez uma tese com 30 alunos, ela ia fazer inicialmente de classe média, em que os pais trabalham pelo menos 20 horas fora de casa. E ela começou com 10 alunos, então ela depois decidiu estender, fez com 30 alunos, 10 de classe baixa, 10 de classe média e 10 de classe alta, que ambos os pais trabalham no mínimo 20 horas. E a reclamação maior dos filhos foi unânime, em todos os setores o meu pai não está preocupado se eu estou feliz ou se eu não estou feliz. O que ele quer saber é se eu estou tirando boas notas, se eu estou cumprindo minhas obrigações, querem dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, é como se já tivesse um plano todo traçado para mim, sem se preocupar com o que eu de fato quero, com o que vai na minha alma. 30 jovens das 3 classes sociais reclamaram da mesma coisa. Mas é exatamente isso que nós estamos percebendo. Esses pais, com certeza, tiveram uma certa dificuldade para conseguir o sucesso na vida, para conseguir sobreviver, e estão dando hoje, seja na classe menos favorecida, média ou mais favorecida, eles estão dando muito mais do que eles receberam. E isso está transformando os jovens, de alguma forma, em pessoas totalmente sem perspectiva, sem projeto. É como se fossem jovens, assim, os pais dão tudo na mão, que eles não têm que fazer nada para lutar. Exatamente. E isso eu vou brigar? De profissionais de saúde também. De profissionais de saúde dizendo, os jovens hoje, falta a eles se engajam, eles vivem em sociedade, mas falta a eles aquela força, aquela gana de querer realizar, de querer lutar. A gente está com um anônimo na linha e a gente vai ouvir esse anônimo, depois a gente continua a discussão. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, você já é pai? Claro, tenho 3 filhos. Homens e mulheres ou só homens ou só mulheres? Dois homens e uma mulher.
E aí me diga, é bom ser pai? Você estava preparado? O que é que veio na sua cabeça que te acometeu quando você pensou, sou pai, e aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Pronto, é o tema, né? Sim. Pronto. Os Vamos homens correr estão pouquinho. preparados para ser pais, é o tema de hoje. Alguns sim, outros não. Eu tive uma formação, todos nós tivemos uma formação, Sim. aquela formação caseira, né? Uhum. De trabalhar, estudar, conquistar, com estrutura para assim, se adquirir uma família, ter uma família. Eu hoje, para meus filhos, olha, a gente está vivendo um tempo de uma geração de jovens acelerada. Não pisa no breque, entendeu? Uhum. Não dá umas brecadazinhas e hoje vem a consequência. Por quê? Por exemplo, eu sou pai aposentado. Sim. E aí hoje quem assume filho e esposa, e provavelmente neto, será o pai aposentado. Então, para de estudar, não trabalha, vive de bico. E isso gera um certo dissabor para os pais, porque, como vocês falaram no programa, eles têm que focar, né? A gente pede que eles foquem. Não que obriguem, mas que eles venham focar objetivos da vida, para então estar constituindo uma família. Porque constituir família é responsabilidade. Eu constituí a minha com 25 anos de idade. Muito obrigada. E isso traz pra gente um tema de ser pai é muito mais do que gerar uma criança. Com certeza. Né? E isso tá bem na fala dele, que são assim, quais são todas as preocupações que estão implícitas no papel do pai, enfim, como genitor, como é o nome? Como um dos responsáveis pela prole. E a questão também, que eu não quero entrar tanto assim, porque vai ser o assunto do próximo programa, que são os papéis e as funções dos pais. Que a criança, no primeiro momento, ela é muito ligada à mãe e acha que ela e a mãe são o único ser. E, se eu não me engano, a partir mais ou menos dos 15 meses, por aí, né? Que ele começa a perceber mais profundamente a figura do pai e perceber que tem um outro, que existe um outro que ele também pode, como se fosse se projetar ou se relacionar. Essa construção da identidade, né? Até da identidade sexual, ela vai ser construída à medida que ele vai percebendo a diferença entre o homem e a mulher, a diferença entre o pai e a mãe. Isso aí vai permitir ela construir a sua identidade, né? Como homem e como mulher. Eu só queria completar uma coisa da pesquisa que você falou, né? E eu acho que também está faltando aos pais, pelo corre-corre, o apoio também emocional e afetivo. Sim. Porque eles estão dizendo, olha, meus pais não estão querendo saber o que eu quero, como eu estou me sentindo, se eu estou feliz, se eu não estou. Meus pais estão preocupados em, olha, tem que fazer isso, tem que estudar, tem que preocupar com a vida. É claro que esse aspecto é importante. Sim, né? sim. Mas cadê o apoio afetivo, emocional, o acolhimento que esses pais fazem para esse filho? No corre-corre do dia a dia, parece que os pais não estão tendo tempo para isso. Né? E ainda mais, como a mulher entrou mais no mercado de trabalho, o homem deveria também entrar mais na casa, né? Para que houvesse uma divisão maior dessa questão do apoio afetivo, né? Para os filhos. Esse apoio afetivo eu acho que está faltando. E os filhos vão se criando sozinhos, assim, afetivamente falando, né? O que pode gerar problemas em relação ao seu desenvolvimento emocional. O senhor que está no dia a dia, professor Paulo, depois eu quero que coloque para a gente como é que o senhor percebe isso, enfim, nos jovens de uma forma geral, nos filhos de uma forma geral. Mas antes disso, a gente tem um participante, que é Maurício Magalhães, que entra com a gente todo fim de semana, de São Paulo ou do mundo. Agora, São Paulo. Um baiano que está paulistano agora, paulistano baiano. O paulistano baiano. E aí, MM, boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, Bahia, de volta ao Brasil, São Paulo hoje, 28 graus, sol, céu azul, lindo. Todo mundo de bermuda, andando pela cidade, nas livrarias, nos bares, nas feiras, nos shoppings. São as nossas praias paulistanas. E aqui, todo mundo muito feliz hoje, se preocupado com a crise da água que ameaça a cidade. Aí tá complicado, né? Tá, uma seca grande, muita especulação em relação a essa questão, né? E é uma oportunidade até de a gente se reinventar e começar a cuidar desses recursos como a água. Desperdício zero, né? E vamos ao tema de hoje, né? Vamos lá. Eu sei que você é pai, Maurício. Você é pai, você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, de 2 casamentos. Tá, de quais idades e quem é o mais velho? Eu tenho uma filha chamada Joana, de 19 anos. Tá. E Arthur, de 11 anos. Você acha que o homem está preparado hoje para ser pai?
E que assim, quando você é pai, o que é que você pensa? Sou pai, e aí, meu filho veio em boa hora? Fala um pouquinho pra gente, enfim, dessas questões. Essas questões são assim, a racionalidade da pergunta, ele diria que eu fiquei pensando o que dizer e começaria dizendo assim, eu acho que ninguém nunca está preparado para ser pai, especialmente o homem. Existe sim um sentimento quase animal de preservação da espécie, uma vontade romântica da maior parte das pessoas desejarem ter filhos, é um sentimento de perpetuidade, de continuidade da raça, da família, de você mesmo. Mas na hora que você vira efetivamente pai, de fato é um enorme conflito, porque o que eu vivi é na compreensão de que naquele momento e a vida foi me ensinando isso, o filho não é uma extensão de você. Filho é um ser humano, é uma pessoa única, ao longo da vida, com seus sonhos, seus desejos, e cada vez mais, assim, eu tenho me esforçado para entender a função de pai. E assim, se eu fosse resumir muito, eu acho que o pai hoje tem 3 pilares que são indelegáveis. É dar muito amor, amor incondicional, inclusive a capacidade de dar muitos nãos, dar muito valor. Assim, a gente é do tempo do que certo é certo, errado é errado, essas questões de caráter. E o terceiro, é muito estímulo ao conhecimento, especialmente os conhecimentos gerais, que são língua, geografia, história, história da humanidade. E isso a gente está qualificando com esses 3 pilares, amor, valor e conhecimento, para que eles sejam o que eles quiserem, desde a profissão, das suas escolhas, e nunca a compreensão, aliás, particularmente, assim, respeito quem faz, mas eu tenho horror a quem bota fulaninho júnior, não sei quemzinho filho. Eu acho de uma petulância, é quase que você dissesse assim, o inho, sou euzinho. E aí é quase, não, ele não é uma pessoa, ele é vocêzinho. Então assim, olha, mas assim, ao longo da vida, eu diria até, Mayara, que a mãe também, que quando você tem um filho, assim, é quase uma aventura. Sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, olha, tanta gente que nasceu de casamentos conflituosos, de casais que não são legais e viraram pessoas maravilhosas. Sim. Quantas pessoas que nasceram em famílias equilibradas, pais maravilhosos e que desviaram seus caráteres? Qual é a fórmula? Não existe, né? Então, assim, o que garante que seu filho avançará de uma forma que você deseja? Eu acho que a infância e a adolescência é fundamental, pelo menos para você criar parâmetros, porque um determinado momento na vida adulta será eles por eles mesmos. Mas eu diria, eu acho que ninguém está preparado. Obrigada. Você trouxe várias questões legais que eu vou aprofundar aqui. Que o filho não é uma extensão de você. 2, a questão do exemplo, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, mas que eu vou reforçar. E 3, assim, eu acho que a função dos pais, você falou assim, amor, valor e estímulo ao conhecimento. Tem uma coisa que eu acho que a função dos pais, além disso, é a questão do amor, da orientação e do limite, que é o que a gente vem falando aqui hoje, que os pais, por trabalharem muito, estarem muito ausentes, às vezes eles se sentem culpados pelo pouco tempo disponibilizado presencialmente para o filho e não priorizam, às vezes, também uma qualidade, e eles querem suprir essa falta de presença, possibilitando o filho ter mais, mas ele não vai sendo mais com o filho, e isso está causando um buraco nesses meninos. Tá, Mayara. E aí, assim, eu diria que essa consideração que você faz, ela é mais presente no pai do que na mãe. Eu acho que a mãe tem um instinto mais do não, de ser um pouco mais firme. Isso é real, o pai, em tese, em média, o pai é um pouco mais bundão. Vamos qualificá-los assim, com esse adjetivo assim, muito chulo. O pai é mais bundão, na essência, né? Deixa eu te dizer um negócio. Eu tô aqui com o professor Paulo Rocha, que é filho de Hélio Rocha, e Paulo é engenheiro, mas trabalha a vida inteira como educador, e hoje é o diretor lá da escola. E ele estava dizendo o seguinte, quando eu quero conversar para que entenda alguma coisa, diga aí, Paulo.
Olha aqui. Eu chamo a mãe. Quando eu quero resolver, eu chamo o pai. Mas assim, ó, o que é que acontece? O homem, e uma coisa que eu venho batendo aqui, é mais objetivo. Nós mulheres, a gente é cheia de subtexto. E geralmente eu acho que a mulher, ela quer mais super proteger o filho, justificando mais isso, mais aquilo. Lógico que não é, isso não vale para todo mundo. Generalizado. Mas de uma forma geral, a mãe, ela tem aquele mais instinto protetivo, ela quer proteger o filho, justificar, mas ele é assim por conta disso, mas ele é assim por conta daquilo. Mas como é que a gente resolve mesmo? Então, às vezes, se a gente fosse prender na questão do estereótipo, do padrão generalizado, você tem mais a mãe em determinado perfil e o pai. Mas a gente vê que esses papéis estão mudando um pouco. Não, completamente, concordo. Concordo completamente. E assim, olha, eu diria que em alguns momentos eu sou a mãe, minha mulher é o pai, nessas questões de exigência, né? E mais um ponto que eu me esqueci, Sim. que assim, eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos, eles são incrivelmente maravilhosos, incrivelmente diferentes. Então, eu não tenho nenhuma expectativa de que vai ser isso ou aquilo. Eu quero que eles sejam pessoas felizes, legais e busquem caminhos legais para eles, dentro da característica de cada um. E essa coisa de que o pai, essas instruções constantes do que o filho deveria ser, via de regra, eu acho elas muito danosas na formação. Oi, MM, obrigada pela sua participação. Semana que vem são os papéis e as funções do pai. Opa! Na próxima, a gente tem pais solteiros, pais separados e padrastos. Depois, relação do pai com a filha e pai com o filho. E pais tardios. Então já vá pensando aí pro mês todo sua participação. Já vivi quase tudo isso. Já vivi quase tudo. Só não fui padrasto. Mas fora isso, eu fui tudo. Então, olha, obrigado mais uma vez. Professor, já estive na sua universidade, eu fiz uma palestra alguns anos atrás, parabéns pelo trabalho que você faz. E a você, Maiara, meus companheiros de bancada, é sempre bom participar. Viva a Bahia, vamos pra frente. Vamos sim, é um prazer te receber aqui. Um beijo grande até sábado que vem. Pessoal, vamos rapidinho para os comerciais, mas continuem ligados com a gente. Depois dos comerciais, 2, 3 minutinhos, liguem e participem. 35055000. O homem está preparado para ser pai? Olá, pessoal. Estamos de volta com Cabeça de Homem, cujo tema hoje é: o homem está preparado para ser pai? E a gente tem algumas mensagens enviadas aqui para o estúdio. Calado enviou algumas para a gente. Ser pai é uma maravilha, mas tem que saber a hora certa, pois com a paternidade aumentam as responsabilidades. E tem uma coisa também que eu acho interessante, que é o seguinte: tem um autor que eu gosto muito, que é o Walter Rizzo, e que ele fala isso, que hoje, o papel do pai, o homem pensa tanto na questão da responsabilidade e, tipo assim, eu vou ter que prover essa questão financeira, que se esquece um pouco desse lado afetivo, da questão do suprir, e que deixa isso um pouco com a mãe. Então, que a visão do pai e do papel do pai na sociedade está um pouco distorcida, porque vem muito acompanhada dessa preocupação e dessa pressão de onde é que meu filho vai estudar, quanto é que ele vai ter, como é que eu vou fazer pagar o enxoval dele. Muita gente hoje viaja, eu quero comprar meu enxoval nos Estados Unidos, eu quero isso, aquilo, e se desvirtuando e desfocando do que realmente é importante e do que é mais imprescindível, que é a questão de você estar presente, de você suprir o seu filho com as necessidades dele, entendendo que uma fala que Maurício trouxe interessante é: o seu filho não é uma extensão de você. O seu filho é uma individualidade diferente de você, diferente de sua esposa, que tem as necessidades dele. E que os pais têm que estar atentos para ver quais são as necessidades de cada filho. Que tem as necessidades que são triviais e inerentes a todo e qualquer ser humano, como alimentação, como prover, estudo, tudo, mas que a gente tem, cada pessoa tem demandas específicas e a gente tem que estar atento a essas demandas para suprir cada filho da forma que ele necessita e também não cometer um dos grandes erros que eu acho que todo pai comete e que a gente deve evitar, que é a comparação. E que isso não vale só para filho, vale para cada indivíduo. Somos individualidades e diferentes. E para mim, eu diria que é quase um crime a gente comparar as pessoas. Você devia ser igual a fulano. Não deveria, porque não somos e não vamos ser nunca. Então, acho importante a gente trazer essa questão do filho não é uma extensão de você e também a questão do exemplo. E que você pode falar um pouco disso. E, enfim, Paulo também, os dois podem falar, um de termos psicológicos e o outro do termo da educação mesmo, que é o exemplo. O ser humano, gente, ele não aprende com a fala, ele aprende com o exemplo. Ele olha o pai, ele olha a mãe. Se o pai e a mãe falarem uma coisa e forem coerentes na fala e na prática, ele vai imitar
como eles fazem. Se os pais falarem uma coisa e fizerem outra, o filho vai fazer da mesma forma. Querem comentar? Eu primeiramente, né, aquela parte de os pais acham que os filhos são extensão deles, tá? Eu acho que isso pode ser diminuído. Assim, claro que todos os pais têm um sonho quando tem um filho. Esse sonho faz parte da paternidade, da maternidade, né? Ou meu filho vai ser um grande empresário, ou meu filho vai ser um artista, ou sei lá o quê, né? Todos nós temos esse nível de projeção. Só que ela vai ser menos forte se os pais estiverem bem resolvidos com eles mesmos. Resolvidos seus próprios sonhos, resolvidos suas questões. Então, se eles resolvem seus próprios sonhos, suas questões, essa demanda para que o filho resolva ou faça o sonho que ele não conseguiu vai ser menor. Né? Porque olha, eu estou bem comigo, eu consegui o que eu queria, e agora o filho que vier, da forma que vier, eu vou aceitá-lo. Né? Então, eu vou aceitá-lo com muito mais tranquilidade. Agora, quando o pai tem uma frustração muito grande, quando ele não conseguiu fazer o que ele queria, aí ele, de repente, fica querendo que o filho supra a necessidade dele, do seu próprio sonho. Né? Então, essa questão, ela é importante. Com relação à questão do exemplo, é verdade. Parece que o aprendizado ele se dá melhor quando a pessoa vê o comportamento do outro do que simplesmente com a fala. Não que a fala não seja importante. A fala também, você estabelecer regras de convivência e informar para seu filho as coisas da vida, elas são importantes, mas o exemplo ela é essencial. E mais, os filhos tendem a seguir o exemplo dos pais, no sentido do que é correto, ético, quando a relação dos filhos com os pais é muito boa. Essa relação de afeto. Quando estabelece essa relação de afeto, ele tende a ter uma maior facilidade para aceitar e seguir o que os pais estabeleceram como princípios básicos, né, de boa convivência, de ética, de moral. Antes de passar para o professor Paulo, a gente está com um ouvinte na linha, que é o Luiz. Boa tarde, Luiz. Oi, boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem. E aí, me diga, você já é pai? Sou pai, tenho um filho de 4 anos. Quando menino. você engravidou, entre aspas, qual foi sua sensação? Que pensamentos e sentimentos te acometeram? A sensação é a seguinte: a gente imagina que está preparado para ser pai. Você vem se preparando, cumprindo algumas etapas, aquela questão de dar continuidade à sua família, etc. Só que quando você cai na real, não, agora você é pai. Então muda um pouco a concepção do que é ser pai, de como você vai cuidar daquela criança. E eu gostaria até de ouvir exemplos de outros pais que possam entrar no programa para dizer o seguinte: eu percebo que quando meu filho nasceu, eu tinha uma concepção da minha responsabilidade como pai. E essa concepção vai mudando à medida que o filho vai amadurecendo. Então, eu tenho um filho só de 4 anos. Então, cada ano eu vou percebendo que ele há uma necessidade dele diferente a cada período. Então, eu fico imaginando, quando ele tiver 15 anos, o pai também tem que amadurecer junto com o filho e saber identificar que são necessidades diferentes. Que bom, gostei. Trouxe elementos muito novos e muito pertinentes na sua fala. Rapazes... eu acho interessante ele falando, né? Quando o filho vai crescendo, as demandas são diferentes, né? Você vai ter que... A concepção de pai que eu tinha antes não era mais o que... Isso, eu vou até falar de novo, que eu falei no início do programa, é a questão do ciclo de vida familiar. É isso mesmo. Os papéis estão o tempo todo se alterando. A família, ela não é algo estático. Porque a gente pensa, imagina, né? A família como algo sólido. Pai, mãe, filho. Esses papéis estão o tempo todo se alterando. Quando os filhos se tornarem adolescentes, a concepção de pai vai mudar de novo. Quando os filhos saírem de casa e ele ficar, o pai e a mãe sozinhos em casa, vai ser outra concepção. Quando envelhecerem, vai ser outra concepção. Então, está o tempo todo mudando os papéis. O tempo inteiro. E aí, professor, como é que o senhor vê essa questão? O senhor que enfim, viu na prática e que vivenciou na prática isso e que vê tantos jovens hoje lá na escola e convive com isso diariamente. Eu percebo uma questão muito interessante. Eu ouvi algumas pessoas colocando aqui que a questão da sua participação nas decisões do filho, para não impor o seu desejo, não querer ser um prolongamento, do pai ou da mãe. Mas eu só tenho um alerta para colocar, porque eu vejo isso em certos exageros, nem 8 nem 80.
Ou seja, nem querer fazer do filho o seu modelo, nem também deixar que o mundo lá fora que resolva para o seu filho. Sim. Eu vi uma vez um depoimento de um pai que ele disse assim, não, uma pessoa inclusive de condições econômicas muito boas, de condições culturais, conhecimento, um profissional muito respeitado. Mas ele disse, não, meu filho é uma pessoa, ele tem a sua identidade, então ele que vai resolver, eu não decido nada. Ok, ele vai resolver com quem? Com o colega da esquina? Com o vendedor lá da cantina? Com quem é que ele vai conversar? Entendeu? Então eu acho que é um equilíbrio. A palavra correta em toda essa relação de pai e filho é o equilíbrio. Você não pode ser nem ausente, nem presente demais, nem definir o futuro do seu filho, nem largar o futuro do seu filho na mão dos amigos deles. Então eu tenho essa consciência de que quando uma pessoa tem uma linha de raciocínio equilibrado, de justificativas, olha, você tem essa característica que eu observo, mas eu acho que você poderia olhar isso. Então, conversar, ter um contato mais plural, eu acho fantástico. É a melhor forma de ajudar o filho. Eu acho que os pais, na medida do possível, devem orientar os filhos para a vida, eu acho que está certo mesmo. E, assim, vai chegar um momento que ele vai ter que tomar suas decisões. Mas o pai entra como? Dizendo assim, meu filho, essas decisões vão ter essas consequências. O que você quer? Né? Essas consequências, você sabe porque você já tem uma maturidade para dizer para ele. Né? E ele vai ver, essa consequência é essa, então tá, eu quero essa consequência para mim. Tudo bem, tá certo, estou te apoiando. Né? Uhum. É o pai ter noção, na verdade, de que ensinar o filho que, na verdade, tudo na vida são escolhas e que a gente é responsável pelas escolhas. Eu já bati aqui nesse ponto algumas vezes em que a gente tem que sair dessa questão da culpa. Ele é o culpado. Gente, não existe culpa. A culpa não ajuda ninguém a nada. A culpa faz com que aquela pessoa que errou fique sempre cabisbaixo, fique sempre devedor. Por mais que ele faça, vai ter sempre, mas você fez aquilo, e não se leva em consideração tudo de bom e não ajuda no seu crescimento. A partir do momento que você entende que toda escolha sua, ela tem uma consequência que pode ser boa ou mal, ou boa ou ruim, ou que tem as duas coisas e que você vai ser responsável por aquilo, entendeu? Por suas escolhas, e que às vezes você fazendo uma escolha que você acha que é inadequada, mas mesmo assim que você queira escolher daquela forma, você pague o preço, acabou. Faz parte, é ensinar vocês a serem responsáveis e conscientes. Diga, professor. Uma questão que eu vou até trazer para você ver onde é que encaixa em outros programas, que eu achei muito interessante. Já estou anotando. É o seguinte, eu não sei se vocês percebem isso, mas quem trabalha na área de educação sabe que o modelo de educação no Brasil, ele tem um foco muito direcionado para aqueles alunos, para aqueles jovens que têm um perfil mais objetivo, mais de concentração. O sujeito mais criativo, mais energético, ele não é muito bem visto, né? Ele tem uma certa dificuldade, seja pela forma o conteudismo que existe no nosso currículo. Então, o que é que eu digo isso? Por que é que eu digo isso? Porque, por exemplo, nós temos que ver que os filhos, sendo diferentes, você tem aquele mais estudioso, mas tem aquele outro mais criativo, mais brincalhão, e você acha então que o mais estudioso, mais sério, mais fechado é que vai ter sucesso. E, na verdade, isso nem sempre acontece, ou muitas vezes não tem nenhuma relação desse comportamento com o futuro sucesso dele. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um aluno que foi na minha sala, na sala do diretor, algumas vezes, e era extremamente agitado, extremamente polêmico. E ele hoje, ele é o dono da agência de publicidade da minha escola. Eu estou com 2 ouvintes na linha. Boa tarde. Um deles se auto-intitula e já participou com a gente, Exterminador. Boa tarde, Exterminador. Boa tarde, Maiara. Tudo jóia? Tudo bem, o programa de vocês é muito bom, certos assuntos que a gente às vezes prefere no dia a dia estar falando sobre essas coisas, mas talvez a gente não tenha um tempo ou uma oportunidade. Pois é, nossa proposta é essa. Você já é pai, Exterminador? Oi? Você já é pai? Sou. Há 1 ano e 4 meses. E aí, me diga. Poxa, Mayara, vocês estavam falando aí, o professor falou uma coisa assim, uma questão assim. Tipo assim, a gente não vai querer que o filho seja modelo, mas assim, eu no meu caso, né? Pô, minha filha
porque eu sou um cara que desde meus 13, 14 anos eu curto muito rock and roll. Então, assim, eu não quero que ela seja roqueira e tal, igual a mim, mas assim, certas coisas eu não vou aceitar, certo tipo de música, aquela música mexe a bundinha pra lá e tal, rala a tcheca no chão. Aí eu quero saber a opinião do professor, assim, ó. Quando eu tô junto com ela, eu procuro ouvir música, assim, tipo Los Hermanos, alguma coisa de Marisa Monte, uma música MPB, tipo, pra ela aprender, tipo assim, professor, uma coisa rápida. Quando assim, ó, a gente tá ouvindo uma música mais lentinha e tal, aí, tipo, quando eu coloco um som do Matt Roots, ela começa a dançar e fica diferente. Eu queria saber, a partir de 1 ano e 4 meses, não sei se você poderia me responder, a criança já sabe o que é música de agito e música lenta, e outra coisa assim, eu quero o melhor para ela. Ela tem uma prima de 93 anos que eu acho que se comporta, não é um comportamento de uma criança que vai ser uma pessoa legal, entendeu? Tipo assim, quando a gente está reunido em família, a menina tira a roupinha, faz xixi em qualquer lugar e a mãe dela acha que é criança. Eu não concordo, entendeu, Maia? Eu queria que você também, como mulher, opinasse sobre isso. E eu quero que minha filha tenha o melhor para ela, tá? Ok, agradeço. Antes de responder sua pergunta, eu tô com outro ouvinte na linha também que já está esperando há um tempinho. Tô com outro ouvinte na linha, que é Jaguaraci. Eu vou ouvir e depois eu respondo sua pergunta. Boa tarde, Jaguaraci. Boa tarde, Maia. Tudo jóia? Jóia. Diga. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou ser rápido, porque o programa é muito importante, tem que ser rápido. Eu acho importante, professor, uma coisa interessante. Não influencia muito seu equilíbrio, mas eu acho que algumas décadas atrás você poderia dizer isso. Hoje eu acho que é imperativo que o pai realmente influencie. A situação está tão difícil para os jovens, influência negativa de drogas, a própria convivência do ser humano, e o pai é um papel fundamental. Os pais, papel fundamental, tem que influenciar mesmo, não diria que tem que impor, mas influenciar preciso e estar vigilante o tempo todo. Infelizmente, é o novo mundo, é a nova forma de se interagir, tem que fazer isso mesmo. Obrigado. Ô, Jaguaraci, obrigada pela sua participação. Eu vou pedir, Cláudio, que você comente essa questão da música, de tudo, mas e ele também pediu para eu comentar. A criança, gente, ela não sabe o que é certo ou o que é errado, tá? Por isso que ela precisa de orientação e ela precisa de limite, sobretudo de exemplo. Quando você vê, como o exterminador colocou, que você vê uma criança que ela se abaixa em qualquer lugar para fazer pipi, ou o que ela pensa, ela faz. A criança, quando ela estrutura o ego, tem 3 perguntinhas que uma vez um amigo meu falou assim: Maiara, eu quero, posso e eu devo. A criança fala assim, quero, ela quer tudo. Então ela tá com vontade de fazer xixi, ela vai fazer xixi. Ela tá com vontade de comer, se ela vê uma comida, ela vai lá e pega a comida. Então a criança fica no quero. Quando você cresce mais um pouquinho, os pais ou os adultos já pensam assim, não posso e não devo. Quero. Mas eu posso ou eu não posso? Eu até posso, mas eu devo ou eu não devo? Então, Cláudio, eu acho que isso aí você pode responder melhor desse ponto de vista. E eu vou trazer a fala para Paulo depois numa outra vertente. É que ele falou da questão da infância e dessa influência. Sim. Né? Eu acho que é extremamente importante que os pais influenciem seus filhos. Essa influência vai estar presente mais fortemente quanto melhor é a relação de afeto dos pais com os filhos. Né? Se essa relação de afeto é boa, se ele estabelece uma relação próxima, se os pais são presentes na vida dessa criança, a tendência é essa criança ser fortemente influenciada, né? Embora, como até ele falou bem ali, né, não vá determinar, você não pode impor, mas você pode influenciar, né? Essa influência vai estar presente e faz parte. Você vai colocar seus valores que você acha importante para você, né, para a vida do seu filho. E isso faz parte da educação de ser pai. Né? Isso está perfeito. É exatamente assim. Agora, claro, se os pais são pouco presentes, se os pais não estão ali estabelecendo limites e estabelecendo uma boa relação de afeto com esses filhos tendem a se criar sozinhos, digamos assim, serem mais influenciados por outros aspectos, mídia, televisão, outros garotos da mesma idade que vão começar a influenciar mais fortemente ele. Né? Então depende muito dessa relação, né, que se estabelece entre pai e filho. Sim, é o que a gente fala. A herança dos pais, os filhos sempre vão ter. Os pais queiram ou não queiram, os filhos estão sempre ali, como o ser humano está assimilando tudo aquilo que ele vê. Eu quero, antes de passar para o professor Paulo, eu estou com um ouvinte na linha, que na verdade é um convidado. O nome dele é Chefi, ele é meu cunhado. Enfim, a gente estava conversando essa semana e a fala dele eu achei muito interessante. Eu pedi a ele para ele falar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Chefi.
Boa tarde, Ai, Mai. Grande chefe. abraço para você. pra Bom, a turma gente chama toda ele aí de da chefe, bancada. viu, gente? Que é tanto chefe na família que a gente tem que ter uma diferenciação. Nessa questão, sou pai, e aí? Por que eu pedi a chefe para ele vir com a fala? Chefe e minha irmã começaram a paquerar com 3 meses, puf. Tô grávido, e aí? E chefe novinho, com 20 e poucos anos, Adriana uns anos mais velha do que ele, mas os dois. E agora? E chefe me trouxe uma fala interessante, chefe. E aí eu quero que você fale um pouquinho disso. Sou pai, e aí? E tipo assim, meu filho veio em boa hora, e agora? Então, mas só para contextualizar um pouquinho, um ouvinte falou mais cedo que a gente tem sim que se planejar, tem que preparar a vinda de um filho, uma mudança muito grande na família. E tudo isso é verdade e é muito interessante. Mas na vida real, na vida prática, nem sempre a gente tem oportunidade, ou acontece, ou alguma entrevista acontece, que não estava no planejamento, mas veio, aconteceu, e o que eu tenho que fazer para fazer funcionar, né? O que eu comentei com você é que eu acho que existem várias maneiras de tratar o assunto, mas você tem que fazer dar certo. Você tem que querer dar certo, você tem que abdicar daquela sua vida planejada. Eu sou engenheiro, chato, matemático, pragmático, planejei minha vida inteira e achei que estava tudo, era só seguir o que estava no papel. E com 21 anos, minha namorada, na época, hoje esposa, ficou grávida, e todo aquele meu cronograma foi rasgado ou foi redesenhado. E o que eu sempre, minha diretriz, minha lei sempre foi, eu quero fazer dar certo. Então, o que eu tenho que abdicar, o que eu tenho que postergar, o que eu tenho que redesenhar, é prioridade para a minha nova vida, né? Para o meu filho que acabou de chegar, para a minha vida de casado que também não estava naquele momento previsto, talvez mais para frente, mas não naquele momento. Com muita boa vontade e querendo fazer dar certo, eu acho que esses percalços e esses redesenhos aí que são necessários o tempo todo, estando alinhado, a coisa funciona. Não dá para querer manter a vida como era antes, sendo que veio uma variável nova que mudou tudo. A regra do jogo, o seu cronograma era válido com a realidade que existia, agora a realidade é outra. E a prioridade é fazer dar certo. Então, estar bem alinhado, sintonizado com a tua parceira, com a tua esposa, tua namorada, companheira, o que seja, e com a prioridade de fazer dar certo. Ô, chefe, gostei, obrigada, porque eu acho que isso é muito importante. A questão, assim, não estava planejado, veio, e aí? Eu acho que o querer dar certo e o pensar, bom, agora é um novo desenho, é uma nova forma, e não dá mais para eu, digamos assim, atuar nessa nova vida como eu atuava antes, porque não vai funcionar. Ela tem muitos elementos novos, e uma criança, um novo ser humano, ele demanda muitas coisas. É importante você ter essa predisposição. Antes de finalizar, a gente está com mais vai ser o último ouvinte de hoje, que é Éder, tá na linha, e a gente vai finalizar com as colocações do professor e de Cláudio, e depois eu me despeço de vocês. Boa tarde, Éder. Caiu a ligação? Alô? Caiu. Então vamos lá. Tem alguém na linha? Ok. Professor Paulo, o senhor ia falar alguma coisa? Eu queria só alertar para essa história do limite, porque o limite muitas vezes parece que é algo ditatorial, impositivo, que vai tolher as liberdades, vai tolher a criatividade da pessoa, mas a gente tem que ter a noção de que nós vivemos em comunidade. Nós vivemos com uma série de inter-relações pessoais e que nem todo mundo vai estar a fim de ver o seu filhinho derramando refrigerante ou comida na roupa dele, ou coisas desse gênero, ou falando alto, gritando, ou fazendo coisas incorretas. Então, é importante deixar claro que a educação, ela existe, e eu digo isso sempre aos meus alunos, aos professores, a gente não está aqui só para ensinar conteúdo. A gente está aqui também para ensinar valores humanos, tá? Porque você tem que saber o seu direito, que hoje todo mundo briga, morre pelos direitos, mas e os seus deveres? Ninguém quer cumprir dever. Aqui o Brasil é um país de direito, mas cadê os deveres que devem vir antes? Exatamente. Eu quero fazer minha manifestação, mas se eu vou quebrar o vidro lá da loja, aí já não é mais manifestação. Então tem que ter limite. E a gente não está dando, eu digo sempre aos pais, olha, vocês são excelentes doadores, fornecedores, provedores, mas vocês não estão sabendo conjugar o verbo cobrar. O verbo cobrar é um verbo que está sendo muito difícil para os pais novos. Talvez até porque os pais novos já são de uma geração que também já tiveram essa
facilidade, essa flexibilidade. E aí eu me pergunto, essa turma agora do videogame, será que quando tiver o filho daqui mais 15, 20 anos vai deletar, vai querer fazer uma... como é que volta o jogo de novo aqui? Porque... Pois é. Cláudio até falou uma coisa importante, que é um tema que a gente vai ter mais na frente, que é a educação do filho homem. E também Antônio Pedreira, que também é um convidado que já veio aqui algumas vezes, Pedreira até montou um curso, Educando Pais para Educar Filhos. Porque ele disse que os pais hoje não estão sabendo educar os filhos. Você quer fazer mais alguma colocação? Que eu estou com um ouvinte na linha e uma mensagem, a gente encerra. Tá bom, uma última colocação, eu acho, voltando de novo, né, que ser pai... Você tem que imaginar que você tem que ter um espaço na sua vida agora para ser pai, né? Esse ouvinte que falou agora, né? Olha, eu tive o filho muito cedo, mas ele pareceu assim, uma pessoa já madura para a idade, né? Então, ele estabeleceu um espaço para a vida para ser pai e entendeu que para ser bom pai, você tem que pensar em querer dar certo, né? Eu quero que dê certo, estou motivado para isso. Isso é muito importante, isso é relevante. E mais importante, né, é estabelecer, como você falou, limites, afeto, né, educação. Isso tudo faz parte de ser, acho eu, também um bom pai. Pai dá amor, mas também dá orientação e limite. Criança tem que ter limite. Boa tarde, eu estou com o último ouvinte na linha, Maurinho, que é um amigo também do coração. Tudo bem, Maurinho? Oi, Maela, tudo bem? Tudo jóia. Você que é pai recente de uma menininha linda, Luísa. Me diga, eu sei que o seu filho foi planejado, mas quero saber se você estava preparado, se alguma coisa quando você foi pai mudou. E você, além disso, que é também médico da área médica, que acompanha várias coisas, como é essa sensação de pode tudo, não pode tudo, e pai de uma menina? Pois é, como você bem falou, né? Você conhece a gente e nossa filha foi planejada. E, assim, graças a Deus vem igual a hora. Agora, o programa que a Soma está preparado para ser pai, a gente pensa que está, mas, assim, é muito diferente a filha quando chega, o filho quando chega, do que a gente pensa que vai ser, né? Mas, assim, graças a Deus são experiências maravilhosas que a gente vai tendo e amadurecendo. E realmente é muito bom, é bom demais, né? Assim, demorei, né? Mas graças a Deus foi praticamente uma escolha na hora certa que a gente fez. E estamos muito felizes, viu? Aí agora é isso, agora é um compromisso para toda e temos que honrar isso aí, né? Pois é, eu tô aqui, ó, Dan tá aqui, ó, diga pra Maurinho ajudar mais Dani nas tarefas domésticas. Recado. Obrigada, amor, um beijo grande. Eu quero só, antes de finalizar, ler aqui a mensagem do DG Barreto, que é nosso ouvinte, dizendo que quando o filho dele ele tinha 2 anos e mal sabia falar, 2 anos e pouco, foi pedir dinheiro para comprar pipoca. E que o pai disse, não te dou dinheiro não, vai lá no armário que tem os sapatos sujos. Limpe que eu te dou dinheiro. Enfim, ensinando a pegar o peixe, a pescar o peixe. Mas a gente está chegando ao final. Obrigada pela participação, obrigada a todos vocês, obrigada aos meus convidados, à minha equipe. E próximo sábado a gente está aqui com Cabeça de Homem às 3 horas. Quero agradecer a Humberto Filho do Estúdio 1, que está gravando a gente aqui todo sábado. E quero agradecer também a Renato Ato e mandar um beijo grande, porque ele também sofreu uma perda grande. E dizer, gente, que Djalma Margolo não pôde estar aqui hoje, porque faleceu uma pessoa muito próxima dele. Mas ele vai estar aqui semana que vem. Mandou um beijo para todos. Beijo grande e até sábado que vem. Fiquem com Deus.